Quantas árvores tinham no meio do jardim? Os animais falavam no jardim do Éden. O homem e a mulher viviam em paz com animais carnívoros, com os animais selvagens. Uma serpente que andava, que falava, enganou Eva e fez com que ela influenciasse Adão a comer do fruto proibido. Abel e Caim e o primeiro homicídio. Estes e outros assuntos muito importantes eu vou tratar nesse vídeo e você com certeza aprenderá coisas que você nunca tinha aprendido antes. Além do mais, você lerá o texto, coisas que você sempre leu, mas nunca tinha entendido. Se olharmos atentamente os primeiros capítulos do livro de Gênesis, mais especificamente o capítulo 3, vamos ter ali o relato então da queda do homem. Mas um ponto interessante que a gente precisa observar é que no meio do jardim não existia somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta que foi proibida por Deus. Existia também a árvore da vida eterna, essa que lá no fim Deus acaba, quando o homem e a mulher pecam, acaba fazendo com que eles sejam expulsos do jardim para que eles não comam desta árvore. Mas se a gente parar para analisar, quando a serpente, que aqui é Satanás, ele chega para enganar Eva, ele não chega falando uma mentira, ele chega falando uma verdade um pouco distorcida, fazendo com que Eva prestasse atenção no que ele estivesse falando. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria falar para você uma coisa muito importante. A serpente do Jardim do Éden, sim, era um animal físico, era um animal real, um animal que tinha sido criado por Deus. Se não fosse um animal, se fosse espiritual, ou se fosse o próprio diabo ali encarnado, como Deus amaldiçoaria a serpente, fazendo com que ela rastejasse, ou que tivesse essa maldição entre o homem e a mulher, que ela poderia ferir o calcanhar do homem e da mulher, do ser humano no caso. E esta, a semente da mulher, que é Jesus, pisaria na cabeça. Pode ver que é algo que está entrelaçado um no outro. É uma maldição ao animal, mas também é uma consequência ali que Satanás sofreria. Mas o animal sim, o animal de fato era um ser que havia sido criado, que o diabo então usou para fazer com que enganasse Eva. Os animais não falavam no Jardim do Éden. Não temos relato na Bíblia em nenhuma parte que os animais falassem com os homens, a não ser em momentos específicos, como a gente vê a jumenta de Balaão que falou com ele, ou a gente vê agora a serpente então falando com Eva. Somente nesses dois episódios vemos animais falando com pessoas, e nos dois episódios são movidos por uma ação espiritual. A jumenta então movida por uma ação espiritual da parte de Deus, que fez com que o anjo ali estivesse no caminho de Balaão, e agora, e antes no caso, a serpente então movida pelo diabo, por Satanás, na intenção de enganar a mulher. Mas voltando então para o assunto de como que Satanás engana a mulher, a gente vai observar que Satanás chega para a mulher e diz assim: é verdade que Deus disse que nenhuma árvore do jardim podereis comer? Mas Eva responde: não, somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a serpente faz com que Eva preste atenção naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Tendo todas as árvores disponíveis, tendo a árvore da vida eterna ali disponível para que ela comesse, a serpente faz com que ela focasse e olhasse somente agora então para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela aproveita a atenção de Eva e fala: certamente não morrereis, porque Deus falou isso sabendo que se vocês comerem dessa árvore serão iguais a Deus. Neste momento, Satanás usa o mesmo motivo que fez com que ele fosse expulso do céu. A rebelião de Satanás no céu se deu por conta do orgulho e também por querer ser igual a Deus. E Satanás se usa da mesma falha para que o homem caia, para que a humanidade inteira caia pelo pecado. Pois Satanás engana então Eva falando que ela seria igual a Deus. E aqui essa igualdade eu já expliquei no vídeo anterior. A imagem e a semelhança de Deus, então ela deturpou a imagem e a semelhança de Deus. A autoridade de Deus que o homem representava na terra foi manchada pelo pecado, pela desobediência. E certamente eles não morreriam fisicamente ou até mesmo naquele instante,
Mas sim, eles morreriam, porque o plano inicial de Deus era que eles comessem da árvore da vida e fossem eternos. Mas infelizmente, Adão e Eva não passaram, então, entre aspas, no teste de fidelidade com Deus. Eles caíram pelo engano da serpente e acabaram, então, perdendo a chance de serem eternos naquele momento. Para que isso não acontecesse, no relato da Bíblia, Deus diz bem assim: para que o homem não coma da árvore da vida e seja como nós, vamos expulsar eles do jardim. E isso acontece. Eles são expulsos do jardim e querubins então ficam ali na guarda para que eles não retornassem para esse jardim, para que eles não comessem a árvore da vida eterna e fossem eternos. Mas por que o homem não poderia comer da árvore da vida eterna? Sabe por quê? Se o homem fosse eterno, não teria como nós termos uma segunda chance, pois o homem sendo carnal e morrendo, ele pode sim ressuscitar e depois ir para o paraíso. Se fôssemos eternos naquele momento, a nossa condenação seria eterna também, assim como a de Satanás vai ser. Então, para que isso não acontecesse, Deus fez com que o homem fosse expulso do jardim do Éden. E a partir daí, então, um plano foi iniciado para a salvação da humanidade, porque Deus queria que o homem vivesse com ele. Então, sim, a serpente falou que eles não morreriam, mas eles morreriam, e eles morreram. Hoje eles já não estão mais vivos, eles já não são eternos. O plano inicial de Deus, que era viver eternamente com o homem, após eles comerem da árvore da vida, já não é mais esse. Agora o homem sim, comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, morreu, e o plano de Deus agora é a salvação eterna através de Jesus Cristo. De um modo geral, a gente conclui aqui o capítulo 3 do livro de Gênesis e vamos iniciar então com um relato sobre Abel e Caim. Como que aconteceu o fato do primeiro homicídio registrado na Bíblia e como que essa maldição que caiu sobre Caim teve efeito na vida dele e consequentemente na humanidade. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, eles seguem o mandamento de Deus, que é se multiplicarem. Então, Adão e Eva eles têm seu primeiro filho, Caim. Caim ele era um agricultor. Depois eles tiveram Abel. Abel era um pastor de ovelhas. A Bíblia diz que Caim foi o primeiro então a levar uma oferta a Deus. Quando a Bíblia fala que ele leva uma oferta a Deus, ela traz um termo que nos remete a um momento de honra à autoridade. Caim, ele não era um desertor, ele não era alguém que não cria em Deus. Caim, ele era um cristão, entre aspas, podemos dizer assim. Ele era uma pessoa que temia Deus, conhecia Deus. E ele quis levar uma oferta para Deus. Depois, sim, vem Abel. Por sua vez, a Bíblia diz que Abel trouxe então a sua oferta. Deus se agradou da oferta de Abel. Só que a gente não tem aí em Gênesis ainda uma explicação clara por quê, o que motivou Deus de não se agradar da oferta de Caim. Mas a gente vai ver depois em João que conta que as obras de Caim eram más. E também ainda em Gênesis agora, depois do episódio quando Caim mata Abel, a gente vai ver que Deus fala para Caim bem assim: Caim, se fizeres o bem, não vai te suceder coisas boas, mas se fizeres o mal, o pecado bate na sua porta e você precisa resistir a ele. Nesse ponto a gente consegue entender que talvez as motivações de Caim em ofertar para Deus não era simplesmente agradar a Deus, mas a gente não tem claramente, eu não posso te afirmar algo que a Bíblia não falou. Isso a gente tem que ser sincero. Estudando a Bíblia, temos que falar somente o que a Bíblia fala. Talvez a gente possa buscar recursos de outros teólogos, recursos de comentários bíblicos, mas isso são só opiniões humanas. A Bíblia por si só mesmo não fala desse ponto. Mas a gente, continuando a história então, Deus rejeita a oferta de Caim, mas se agrada da oferta de Abel. Por conta disso então, Caim convida seu irmão para ir para o campo. Lá no campo então, Abel é morto pelo seu irmão Caim. Só que eu queria trazer uma reflexão para a gente aqui nesse vídeo. Será que Caim sabia o que era a morte? Será que Caim sabia como matar o seu irmão? A gente não sabe e o texto não nos afirma se de fato o assassinato de Abel foi premeditado. Até então, ninguém tinha morrido
Adão era vivo, Eva era viva, Abel e Caim eram os primeiros descendentes da humanidade. Eles não saberiam ainda o que era a morte, talvez eles nem saberiam que poderia morrer. Mas neste momento, então, quando Caim ataca Abel, Abel acaba morrendo. E daí então, só que a gente entende sim que de fato Caim ele era mau, pois quando Deus questiona onde está seu irmão, ele não vai arrependido, ele não está atemorizado pelo que ele fez. Ele ainda tenta distorcer Deus dizendo que ele não era tutor do próprio irmão. Então fica essa questão de que Caim matou e não se arrependeu. E além do mais, quando ele fala para Deus que não era tutor do seu irmão, não é bem verdade, porque ele era o filho mais velho. Ele deveria sim cuidar como primogênito do seu irmão mais novo. Mas isso aí é um outro ponto, que Caim já não tinha mais nenhum zelo pela tradição ou pelo que eles deveriam cumprir ali como família, né? Seguindo então um pouco sobre a maldição de Caim, para que a gente entenda por que ele foi amaldiçoado onde ninguém poderia matar ele. Isso até parece mais um benefício do que uma maldição, né? A marca de Caim, ela era uma marca visível, pois senão, como que as pessoas poderiam saber que este era Caim e que este não poderia ser morto? Mas a gente tem que entender que a ideia de Deus em colocar uma marca, ou melhor, a ideia de Deus que impedisse que Caim fosse assassinado, era para impedir algo que poderia acontecer, que é uma bola de neve de assassinatos. Mas daí você pode se perguntar, como bola de neve de assassinatos? Se Caim era o único filho que tinha restado então de Adão e Eva, se ele fosse morto, acabaria aí então o problema. Mas a gente tem que entender que naquela época eles viviam centenas de anos. E Gênesis mesmo vai contar que depois que Adão e Eva tiveram o seu próximo filho, chamado Sete, estes tiveram então mais filhos e filhas. E Adão viveu 800 anos mais ou menos. Então a gente consegue entender que entre a morte de Caim, entre a morte de Abel, até que ele vague pelo deserto, ande e encontre uma cidade já edificada, poderia ele ter passado no mínimo 100 anos. E daria tempo para que Sete, Adão e Eva tivessem seus filhos e filhas, e tivessem até mesmo edificado uma cidade, que Caim encontra, e ali ele encontra uma mulher e se casa com ela. Neste momento, se alguém daquela cidade, sendo filho de Sete, que é filho de Adão e Eva, descendência deles, olhasse para Caim e pensasse, vou matar ele, porque ele matou um dos nossos parentes, e ali matasse Caim, e começasse isso uma reviravolta de assassinatos, de mais maldade na humanidade. Então Deus impediu que Caim fosse assassinado, porque ele sabia que ele merecia o assassinato, merecia a morte, por isso que ele fala para Deus, né? Mas então isso é uma marca para que cessasse ali neste momento então essa maldade. Infelizmente não deu certo, porque mais para frente teremos ali mais pessoas e a história da humanidade é marcada por esse tipo de maldade. Mas neste primeiro momento, então, Caim foi impedido de ser morto para que não se propagasse os assassinatos nos primeiros seres humanos habitando na Terra. Mas sobre a esposa de Caim, que também é algo debatido, quando Caim está no deserto, vagando, até que ele encontre essa cidade, poderia, como eu já falei, ter passado 100, 200 anos. Quando ele encontra essa cidade, então, os habitantes dessa cidade são seus parentes. Ele pode ter casado com uma irmã, ele pode ter casado com uma sobrinha, até mesmo com uma prima de primeiro grau. Isso por conta da idade que eles viviam e porque Adão e Eva tiveram sim outros filhos e outras filhas depois que eles tiveram seu filho chamado Sete. Até então aqui a gente conclui o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis. A partir de agora, os próximos vídeos, a gente não vai manter uma sequência exata de capítulos, pois a ideia dessa série de vídeos é tratarmos histórias da Bíblia, não a Bíblia de capa a capa, mas sim seguindo uma linha cronológica, pois falaremos de Ezequiel e Daniel
como pessoas que viveram na mesma época. Falaremos também de outros profetas, outros juízes que viveram juntos na mesma época. Então trataremos a história da Bíblia de uma forma cronológica, e nesses vídeos aí, a cada um que você assiste, com certeza você vai conseguir encaixar essa peça gigantesca, esse quebra-cabeça gigantesco que é a Bíblia Sagrada, e você vai ter uma visão expandida de tudo que aconteceu ao longo da história. Mas para isso eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, os seus familiares, para que mais pessoas alcancem então esse conhecimento que você vai obter, eles poderão obter durante os próximos vídeos da nossa série de estudo panorâmico, um estudo histórico da Bíblia. No próximo vídeo falaremos sobre a Arca de Noé, e com certeza você vai se surpreender com o tempo que eles ficaram dentro da arca, tempo que levou para ser construída, e outros detalhes sobre a quantidade de animais que foram colocados dentro da arca. Com certeza, e já lhe adianto, não foram somente 2 de cada espécie, e adianto que eles ficaram mais de 1 ano na Arca de Noé. Mas leremos ali na Bíblia, falaremos exatamente sobre cada detalhe da construção da Arca de Noé. Depois falaremos também sobre a Torre de Babel e entraremos então na era patriarcal, falando de Abraão e por aí vai. Peço que você esteja ligado aí nas próximas semanas. Nos siga lá no Instagram, pois postaremos lá também novidades dos projetos que estamos elaborando e lançaremos em breve aqui no nosso canal. Deus abençoe você então, até o próximo vídeo.